Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Bom dia para minha estrela, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Dá uma olhadinha nos vídeos do canal, do canal, tá? Se você gostar, se inscreva que vai me ajudar muito. Minhas estrelas, deixa o like já para não esquecer, tá bom? Eu vim compartilhar com vocês uma história da minha vida linda. É o final que assim, é para todos, né, gente? A morte é para todos. Mas assim, eu fico triste porque faz uns 2, 3 meses, para eu ir para minha casa, eu passo na frente da casa dele, sabe? Esse senhor aí, ó, que tá na capa. Ai, eu espero encontrar a foto que eu tenho com ele para pôr aí na capa, né? Então, esse senhor é Nelson Castelo. Gente, uma pessoa incrível, um sábio, uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. E para ir para minha casa, daqui eu passo na frente da casa dele, toda vez, é inevitável. E há uns 3 meses, esses tempos, eu tinha uma vontade de parar lá e conversar com ele, que quando eu morava lá, para vir para qualquer lugar, eu passava na frente do depósito de gás dele, era inevitável, eu passava sempre. E de vez em quando eu parava lá, para a gente conversar sobre todas as coisas e para pedir muitos conselhos para ele sempre me deu muito conselho. Gente, ele foi a primeira pessoa que me estendeu a mão quando eu cheguei nessa cidade. Minha terra natal, São João da Boa Vista, tinha um mercado quase na esquina da minha casa, que quando eu passava fome, eu fui pedir fiado lá. Eu nunca contei para meus pais, gente, o que eu passava, nunca. Eu fui pedir fiado lá e olha que ele conhecia meu pai, ele não vendeu, sabe? E aqui em Pedreira eu cheguei e não conhecia ninguém. Então, às vezes eu ia no mercado dele comprar alguma coisa. Para quem conhece Pedreira sabe do que eu estou falando. Eu morava na Santa Clara e na época ele tinha um mercado aqui, onde é o da Bela hoje, né? Então eu vinha de a pé, né, gente? Vocês sabem como que era aquele tempo, não tinha circular em Santa Clara. Eu atravessava a ponte, ia no mercadinho dele, né? Mercado do Nelson. E ele estava sempre lá, na época, novo, né? E um dia, mas a gente nem conversava nada, mas um dia eu cheguei lá, expliquei minha situação para ele e pedi se eu podia comprar alguma coisa lá, se ele marcava para mim. E ele, gente, na primeira vez já marcou. Marcou e falou para mim que eu podia pegar sempre que eu precisasse. E depois, quando eu tivesse dinheiro, eu pagava, né? Então, sempre ali, a cada 30 dias, a cada 1 mês e meio, eu ia pagar, sabe? Aí, ainda morando em São João, na Santa Clara, a Natália ficou doente. Para quem não sabe, a Natália, por várias vezes, não, que eu me lembre, 2, né? Ela quase se foi também quando tinha seu 1 ano e pouquinho. Mas quando ela tinha seus 8 meses, mais ou menos 6 meses, ela teve pneumonia. E a casa que eu morava, chovia, gente, entrava água pela parede, ficava até assim, a gente tinha que erguer até a cama. Quem é de Pedreira vai lembrar dessa época da Santa Clara, que descia água do barrancão lá, né? Muitos que moravam beirando o barrancão, não passou igual, porque eles arrumavam atrás da casa, mas passou meio assim parecido, né? Então, a Natália ficou muito doente e eu precisei mudar de lá, da Santa Clara, fui para o Triunfo. E nesse meio de tempo, a Natália, porque o médico não queria mais deixar eu tirar a Natália, queria chamar o conselho tutelar por causa da casa. Aí meu cunhado, meu ex-cunhado, deu uma casinha que estava em construção para eu morar.
Uma casinha sem vidro, sem janela, sem reboque, sem piso, mas que me acolheu, tinha teto, né? E a gente morou lá por bastante tempo. Eu tenho certeza que ele não vê esse vídeo, mas fica meu agradecimento ao Celso Bazéio, né? É uma pessoa que me ajudou muito também. Então, o Nelson... Aí a Natália ficou doente de outra coisa, quase se foi dessa vez. Ficou internada no Ana Sintra, em Amparo, tudo. E com isso, gente, o médico pediu para eu sair do serviço. Nessa época eu trabalhava. E ela ficava na creche. A primeira creche do Jardim Triunfo, a primeira inscrição, as minhas 2 meninas entrou. Quando estava construindo a creche, eu já fiz inscrição, sabe? Então, elas foi uma das primeiras. Então, gente, o médico falou que se eu quisesse minha filha viva, eu tinha que tirar ela de lá e eu tinha que cuidar. Tinha que cuidar dela, tá? Porque ela era fraquinha, enfim, ela precisava de uma comidinha separada, feita na hora, isso, aquilo, outro. E eu precisei tirar a Natália da creche e parar mesmo de trabalhar. E depois fui ser pedreira lá com meu irmão, com meu marido, né, com meu ex-marido, fui ser servente e levava ela junto. Mas demorou, passamos uma situação muito difícil. Nessa época da doença da Natália, muito difícil, porque os remédios eram caros, tudo, né? E nessa época ele já era prefeito. Na verdade, ele era vice. Mas o vice, não sei o que aconteceu lá com o vice, e ele assumiu, sabe? Com o prefeito, que era um grande amigo meu também, Dario Zanini, saudoso Dario Zanini também, e ele estava de prefeito. Mas, um pouquinho antes dele estar de prefeito, eu passei por todas essas situações, ele era vice, né? Mas eu não tinha nada a ver com política na época, eu ainda não sabia quem era quem, nem quem era Dario Zanini, na época eu não sabia nada dessas coisas, né? Mas aí tá um começo. Tá vendo, gente, como eu acabei conhecendo pessoas assim? Então, eu fiquei devendo 8 meses, não, quase 1 ano no mercado dele, quase 1 ano. Eu não tinha jeito de pagar, gente, mas eu não tinha. Foi nessa época que eu cheguei a ficar dias sem pôr nada na panela, porque eu não tinha um fubá para pôr. E foi nessa época que eu mandava as meninas para casa da vizinha, de propósito, da Neide, mulher do Dorfo, para elas almoçar na hora do almoço, sabe? Eu já contei isso. E aí, quando eu ia buscar por volta de 12h30, 1h, ela falava, deixa aqui, já almoçou, estão brincando. Aí eu ficava feliz. Nessa época, eu precisei de comprar muito remédio para Natália e eu não tinha... E nessa época entrou um dinheirinho, gente, se eu falar, vocês não acreditam. O meu ex-marido, nessa época, ele ganhou um dinheirinho não sei se é telecena, loteria, eu não sei o que é aquela época. Mas ele não acertou tudo, sabe? Foi um dinheirinho assim, eu não sei hoje quanto que era, porque era outro dinheiro na época. Mas eu não sei falar para vocês se era R$1.000, se era 500, porque também naquela época, para mim, R$100 no dia de hoje, 80, era muito dinheiro, né? Não sei. Eu sei que daquele dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi pegar e descer, gente, a uns 3 quilômetros. Desci de a pé aqui no mercado dele, sabe? Para quem não sabe, quando vocês vierem em Pedreira, vocês vão ver aqui restaurante da Bela. Bem no centro ali, a hora que vocês chegam perto do museu, na frente do estacionamento onde guarda os carros, quase de frente, aonde tem aquele jardim assim, ó. Chegando em Pedreira, tá? Passando o farol. Não, passando o farol e passando aquelas árvores. Vocês vão ver um restaurante escrito da Bela, é de uma amiga minha também. Do lado, ali é do Nelson Castelo, aquele prédio. E do lado é a casa do Nelson Castelo. Houve uma época que falaram para mim que ele estava doente. Eu liguei na casa dele, a esposa dele atendeu e falou que não era o Nelson, era outro Nelson. E dessa vez eu não soube que ele estava doente, que eu não sei se eu soubesse, dependendo do estado dele, eu ia ver. Mas enfim, gente, assim, eu me sinto enlutada. Já faz uns 2 meses que ele morreu, segundo a Mauri ontem da Casa do Lavrador, que a gente foi comprar o calcário que está faltando. E
Aí eu fiquei sabendo, né? Quem ficou sabendo primeiro foi o Mozinho, mas o Mozinho me falou vago, só que ele faleceu. Aí eu passei no Amauri, comentei e o Amauri explicou mais pra mim. Gente, eu fiquei muito triste. Eu tava vindo, hoje é terça, então eu tava vindo da fisioterapia. Eu não gravei esse vídeo ontem, porque se eu gravasse eu ia chorar, sabe? Então eu não quis gravar. Esse homem fez parte da minha vida, a minha vida toda, Essa foto que vocês estão vendo aí é de quando eu fiz meus 50 anos, que eu fiz uma festa a dedos, escolhi a dedos as pessoas que eu convidei, eu aluguei uma chácara, foi uma festa linda. E eu convidei só pessoas que fizeram parte da minha história. E ele foi um deles, não poderia ficar de fora, né? E eu fui lá no depósito de gás convidar ele para ir. E ele falou que dificilmente ele iria, porque foi uma das noites foi a noite mais fria do ano. E ele estava com gripe. Então eu falei, bom, não vai passar em branco, Nelson, vamos tirar uma foto. E tirei essa foto com ele, sabe, gente? No meu Face, inclusive, tem agradecimentos já que eu fiz para ele. Bom, queria compartilhar com vocês, gente, mais um amigo, mais um grande amigo, um grande amigo. Eu falei pro Mozinho ontem, assim é a vida. Essa é a única certeza, mas não estamos preparados, né, gente? Para perder pessoas que a gente ama. Que incrível, né? Incrível. E ele não se foi novo, não. Ele tinha seus 80 e poucos anos. Mas ele sempre trabalhou, sempre. Como eu me orgulhava de passar no depósito de gás e ver ele. E quando eu ligava pedindo gás, gente, ele conhecia a minha voz, sabe? Eu sei que ele me adorava também, eu também adorava ele. É uma pena eu não poder ter me despedido dele um pouco antes, né? Assim como eu tive tempo de me despedir da Cuca 3 dias antes dela se ir. Gente, por isso que eu falo, ama a pessoa, porque a gente não tem que ser parente para amar, né, gente? A gente ama aquela pessoa. Ama, fala que ama, fala todas as oportunidades, porque com certeza ele sabia o quanto eu gostava dele, ele sabia. Mas ele não sabia o quanto era assim, né? Ele sabia que eu gostava muito. Mas, gente, ele mandou uma compra para mim sem minha irmã pagar na época que eu estava passando muita dificuldade, na época das bonequinhas, necessidade, 95, por volta de 95. A minha irmã, de tanto eu falar desse Nelson e ela sabia que ele tinha um mercado, ela ligou no 102 da época, achou o telefone da casa dele, ligou para ele, pediu para ele mandar uma compra enorme em casa e falou que assim que desse, ela mandaria um cheque para ele. Vocês acreditam? Quando eu vi a compra estava chegando, ele mandou a compra sem cheque, sem nada, gente. Minha irmã mora a mais de 500 quilômetros daqui. Aí minha irmã mandou o cheque, eu fui levar para ele e eu sem saber de nada, depois que eu fiquei sabendo naquele tempo, não era assim. Não tinha celular e eu também não tinha telefone fixo e nem nada. Então eu fui levar o cheque para ele, né? Porque daí minha irmã mandou uma carta para mim. Aí tinha uma carta que ele leu para mim ver e aí ele falou para mim assim: nada vale mais do que essas palavras. E tá vendo, gente? É o que eu falo. Ele é uma pessoa muito bem de vida, né? Tem vários prédios. Não vou parar por aqui. Não precisa falar isso. Mas o que ele levou? Nada. Mas ele levou as benfeitorias que ele fez. Que foram muitas. Quando ele virou prefeito, nessa época que a Natália ficou doente, eu fui na prefeitura, mas eu ainda não sabia que era ele que estava de prefeito. Eu cheguei lá, gente, foi ali que ele me conquistou, com uma receita. E ele olhou no meu olho e falou assim: receita na mão, pelo jeito, problema de saúde que te traz aqui. Eu falei, eu precisava fazer um ultrassom, que na época não era isso que falava, da Natália. E não tinha dinheiro. Aí ele me atendeu, dali mesmo ele ligou para o diretor do hospital, pediu por favor que fizesse, né? Que depois a prefeitura acertaria e tudo. E tinha uma lista também de remédio
ele mandou eu ir na farmácia também, sabe? Me ajudou. E aí eu já tinha ficado devendo para ele, mas eu não sabia que ele estava ali, sabe? Eu não entendia nada de política na época. Não entendo até hoje. Eu quero dizer que eu não tinha amizade com ninguém na época. Então, vocês veem, isso aí faz 32, nem sei quantos anos a Natália tem, que vocês sabem quanto eu sou ruim para data, mas faz 33, 34, 35 anos, nem sei. Então, se tinha celular, essas coisas eu não sabia. Fixo eu sei que tinha, mas eu não tinha, né? Era caro, lembra? Então, ele me deu o remédio, tudo, e ele me ajudou, não lembro os detalhes, né, gente? Faz muitos anos, mas ali, ele me conquistou ali, porque a hora que eu fui sair, ele falou assim, Dona Roseli, eu olhei para trás, ele falou assim, melhoras para sua filha e Deus te abençoe. Ele era prefeito. E aí depois ele construiu um grande supermercado no meu bairro. E ali eu passava para fazer compra e foi ali que começou a nossa amizade, sabe? Foi vereador por muitas vezes. E é isso, gente, tá? Nossa, que vídeo longo, mas não tem problema. Quem chegou aqui, deixa o hashtag cheguei, gente, por favor, tá? Mas esse vídeo aqui é para eu deixar registrado aqui, é mais um pedacinho de mim, mais um pedacinho da minha história, né? Falei pro mozinho, poxa vida, mozinho, os matriarcas, as pessoas que a gente ama, estão indo, né? E vão mesmo, né, gente? Eu também vou, minha mãe, mozinho, você, todo mundo, né? Por isso, vamos parar de egoísmo, né, gente? Vamos parar de pensar no nosso umbigo. Egocentrismo, vamos parar, porque não vamos levar nada, gente. Fazer tudo por dinheiro, não adianta. Não vamos levar nada. Gente, eu me emocionei aqui, mas fiquem tranquilos que isso vai passar. Que eu tenho certeza que Nelson já foi bem recebido, porque é uma pessoa maravilhosa. Meu amigo, se existir vida após a morte, se você estiver me vendo, gratidão. Que Deus tenha recebido ele de braços abertos. Te amarei até a eternidade, Nelson. Gratidão eterna. Paz e gratidão a todos vocês, gente. Não esquece do hashtag, por favor. Até o próximo.